galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda! Dito isso, vem ouvir comigo! Segunda iteração. Com desenhos subsequentes da curva fractal, mudanças súbitas podem surgir. Ian Malcolm. A praia do mar interior. Alan Grant se agachou, o nariz a centímetros do solo. A temperatura beirava os 40 graus. Seus joelhos doíam apesar das joelheiras protetoras que usava. Seus pulmões ardiam devido à irritante poeira alcalina. Suor pingava de sua testa para o chão. Mas Grant não pensava no desconforto. Toda sua atenção estava focada no quadrado de terra de 15 centímetros diante dele. Trabalhando pacientemente com uma picareta dental e um pincel artístico de pelo de camelo, expôs o pequeno fragmento de mandíbula em forma de L. Ele tinha apenas 2 centímetros de comprimento e não era mais grosso que o mindinho de Grant. Os dentes eram uma fileira de pequenos pontinhos e possuíam o característico ângulo medial. Pedacinhos de osso se soltaram enquanto ele cavava. Grant parou por um instante para pintar o osso com fixador látex antes de continuar a exposição. Não havia dúvida de que aquela era a mandíbula de um filhote de dinossauro carnívoro. Seu dono morrera 79 milhões de anos antes, com cerca de 2 meses de idade. Com alguma sorte, Grant talvez encontrasse também o resto do esqueleto. Se isso ocorresse, seria o primeiro esqueleto completo de um bebê carnívoro. Ei, Alan! Alan Grant olhou para cima, piscando à luz do sol. Baixou os óculos escuros e esfregou a testa com as costas do braço. Ele estava agachado em uma encosta erodida nos descampados dos arredores de Snake Water, Montana. Sobre o grande bojo azul do céu, colinas arredondadas e afloramentos expostos de calcário desmoronando se alastravam por quilômetros em todas as direções. Não havia uma árvore nem um arbusto. Nada além de rocha estéril e vento lamentoso. Os visitantes achavam os descampados depressivamente sombrios. Mas quando Grant olhava para essa paisagem, via algo totalmente diferente. Aquela terra estéril era o que restara de outro mundo muito diferente que havia desaparecido 80 milhões de anos antes. Em sua mente, Grant via-se em uma baía quente e pantanosa que formava a costa litorânea de um grande mar interior. Esse mar interior tinha mais de 1.500 quilômetros de largura, estendendo-se por todo o caminho desde as recém-formadas montanhas rochosas até os picos agudos e escarpados dos Apalaches. Todo o oeste dos Estados Unidos estivera coberto de água. Naquele tempo havia finas nuvens no céu acima da região, escurecido pela fumaça dos vulcões próximos. A atmosfera era mais densa, rica em dióxido de carbono. As plantas cresciam com rapidez ao longo do litoral. Não havia peixes nessas águas, mas existiam ostras e lesmas. Pterossauros mergulhavam para retirar algas da superfície. Alguns dinossauros carnívoros rondavam as praias pantanosas do lago, movendo-se entre as palmeiras. E à distância, havia uma ilhota com cerca de 8.000 metros quadrados. Contornada por vegetação densa, essa ilha formava um santuário protegido, onde rebanhos de dinossauros bico de pato herbívoros botavam seus ovos em ninhos comunais e criavam seus filhotes guinchantes. Ao longo dos milhões de anos que se seguiram, o lago alcalino e verde pálido foi ficando mais raso e finalmente desapareceu. A terra exposta vergou e rachou sob o calor. E a ilha com seus ovos de dinossauro tornou-se a encosta erodida no norte de Montana que Alan Grant agora escavava. Ei, Alan! Ele ficou de pé, um quarentão barbudo de peito forte. Escutou o estrépito do gerador portátil e uma traquear distante da britadeira cortando a densa rocha da colina mais próxima. Viu os jovens trabalhando ao redor da britadeira, retirando os grandes pedaços de rocha após avaliá-los em busca de fósseis. Ao pé da encosta, ele viu as 6 tips, as tendas cônicas de seu acampamento, a barraca comunal aberta e o trailer que servia como laboratório de campo.
e viu Ellie acenando para ele da sombra do laboratório de campo. Visita! Disse ela e apontou para o leste. Grant viu a nuvem de poeira e o Ford sedã azul sacolejando pela estrada esburacada na direção deles. Olhou para o relógio. Bem na hora. Na outra encosta, os jovens ergueram os olhos com interesse. Eles não recebiam muitas visitas em Snakewater e tinha havido muita especulação sobre o que um advogado da Agência de Proteção Ambiental poderia querer com Alan Grant. Mas Grant sabia que paleontologia, o estudo da vida extinta, havia em anos recentes tomado uma relevância inesperada para o mundo moderno. O mundo moderno se transformava velozmente e questões urgentes sobre clima, desflorestamento, aquecimento global e a camada de ozônio com frequência pareciam ser passíveis de resposta, ao menos em parte, com informações do passado. Informações que os paleontólogos podiam fornecer. Ele fora chamado como testemunha especialista 2 vezes nos últimos anos. Grant começou a descer a colina para se encontrar com o carro. O visitante tossiu na poeira branca enquanto fechava a porta do carro. Bob Morris, APA, disse ele estendendo a mão. Trabalho com o escritório de São Francisco. Grant se apresentou e disse: Você parece estar com calor. Quer uma cerveja? Por Deus, quero! Morris se aproximava dos 30 anos. Usava uma gravata e calças sociais. Carregava uma maleta. Seus sapatos Brogue estalavam nas rochas conforme eles caminhavam para o trailer. Logo que eu subi a colina, achei que isso fosse uma reserva indígena, disse Morris, apontando para as tendas cônicas. Não, disse Grant. É só o melhor jeito de se viver por aqui. Grant explicou que em 1978, no primeiro ano das escavações, eles tinham trazido tendas octaédricas ao estilo da encosta norte do Alasca, as mais avançadas disponíveis, mas elas sempre se desmantelavam com o vento. Eles tentaram outros tipos de tendas com o mesmo resultado. Finalmente, eles começaram a erguer as tendas cônicas, que tinham mais espaço interno, eram mais confortáveis e mais estáveis no vento. Essas são tipes dos Blackfoot, construídas ao redor de 4 estacas, disse Grant. As do sul são construídas ao redor de 3, mas aqui era território dos Blackfoot, então pensamos que... disse Morris. Muito adequado. Ele estreitou os olhos para a paisagem desolada e balançou a cabeça. Há quanto tempo você está aqui? Cerca de 60 caixas, disse Grant. Quando Morris pareceu surpreso, ele explicou. Nós medimos o tempo em cerveja. Começamos em junho com 100 caixas. Já acabamos com cerca de 60 até o momento. 63 para sermos exatos, disse Ellie Settler quando eles alcançaram o trailer. Grant se divertiu ao ver Morris encarando-a boquiaberto. Ela estava vestindo um short jeans e uma camisa amarrada na cintura. Ela tinha 24 anos e exibia um bronzeado profundo. Seu cabelo loiro estava preso para trás. Ellie nos faz seguir em frente, disse Grant apresentando-a. Ela é muito boa no que faz. E o que ela faz? Perguntou Morris. Paleobotânica, respondeu Ellie. Também faço as preparações padrão para o campo. Ela abriu a porta e eles entraram. O ar-condicionado no trailer só baixava a temperatura até 29 graus, mas já parecia mais fresco após o calor do meio do dia. O trailer tinha uma série de mesas longas de madeira com minúsculos espécimes de osso organizadamente dispostos, identificados e rotulados. Um pouco mais distantes estavam pratos e potes de cerâmica. Havia um forte odor de vinagre. Morris olhou para os ossos. Pensei que dinossauros fossem grandes, disse ele. Eles eram, confirmou Ellie. Mas tudo que você vê aqui veio de bebês. Snakewater é importante principalmente por causa do número de ninhos de dinossauros aqui. Até começarmos este trabalho, quase não havia conhecimento de bebês dinossauros.
Apenas um ninho havia sido encontrado no deserto de Gobi. Nós descobrimos uma dúzia de ninhos de hadrossauros, todos completos com ovos e ossos de bebês. Enquanto Grant ia até o refrigerador, ela mostrou a Morris os banhos de ácido acético usados para dissolver o calcário dos ossos delicados. Eles se parecem com ossos de galinha, disse Morris, olhando dentro dos pratos de cerâmica. Parecem, disse ela. São muito semelhantes a pássaros. E aqueles? Disse Morris, apontando através da janela do trailer para pilhas de ossos grandes lá fora, embrulhados em plástico grosso. Refugos, respondeu Ellie. Ossos que estavam fragmentados demais quando os retiramos do solo. Nos velhos tempos, nós simplesmente os descartaríamos, mas hoje em dia os enviamos para testes genéticos. Testes genéticos? Perguntou Morris. Aqui está. Interrompeu Grant enfiando uma cerveja na mão dele. Deu outra para Ellie. Ela tomou a sua jogando a cabeça para trás. Morris olhava fixamente. Somos bastante informais por aqui, disse Grant. Quer dar um pulo no meu escritório? Claro, respondeu Morris. Grant o levou até o final do trailer, onde havia um sofá rasgado, uma cadeira murcha e uma mesinha de canto maltratada. Grant desabou no sofá que estalou e exalou uma nuvem de pó quase como de giz. Ele se recostou, apoiou as botas em cima da mesinha e gesticulou para que Morris se sentasse na cadeira. Fique à vontade. Grant era professor de paleontologia na Universidade de Denver e um dos principais pesquisadores em sua área, mas nunca ficava confortável com as amenidades sociais. Ele se via como um homem feito para o ar livre e sabia que todo o trabalho importante em paleontologia era feito ao ar livre com suas próprias mãos. Grant tinha pouca paciência para os acadêmicos, os curadores de museus, para o que ele chamava de caçadores de dinossauros das xícaras de chá, e fazia esforços para se distanciar desse grupo, tanto no vestuário quanto no comportamento, chegando a fazer suas palestras de calças jeans e tênis. Grant observou enquanto Morris decorosamente espanava o assento da cadeira antes de se sentar. Morris abriu sua maleta, vasculhou entre seus papéis e olhou de novo para Ellie, que levantava ossos do banho de ácido com pinças na outra extremidade do trailer sem lhes dar atenção. Você deve estar imaginando por que eu estou aqui. Grant assentiu. É um longo caminho para se percorrer, Sr. Morris. Bem, disse Morris. Indo direto ao ponto, a APA está preocupada com as atividades da Fundação Hammond. Você recebe algum financiamento deles. $30.000 por ano, disse Grant concordando, pelos últimos 5 anos. O que você sabe sobre a fundação? Grant encolheu os ombros. A Fundação Hammond é uma fonte respeitada de bolsas acadêmicas. Eles financiam pesquisas no mundo todo, incluindo vários pesquisadores de dinossauros. Sei que eles sustentam Bob Carey da Tyrrell em Alberta e John Wheeler no Alasca. Provavelmente muitos mais. Você sabe por que a Fundação Hammond sustenta tantas pesquisas com dinossauros? Claro, é porque o velho John Hammond é um maluco por dinossauros. Você se encontrou com Hammond? Grant deu de ombros. 1 ou 2 vezes. Ele vem aqui para visitas breves. Ele é bastante idoso, sabe? E excêntrico, do jeito que os ricos às vezes são, mas sempre muito entusiasmado. Por quê? Bem, disse Morris. A Fundação Hammond é, na verdade, uma organização deveras misteriosa. Ele pegou uma cópia xerocada de um mapa-mundi marcado com pontos vermelhos e passou-a para Grant. Essas são as escavações que a fundação financiou no ano passado. Notou algo estranho nelas? Montana, Alasca, Canadá, Suécia. São todas no norte. Não há nada abaixo do paralelo 45. Morris retirou mais mapas. É a mesma coisa ano após ano. Projetos com dinossauros ao sul, em Utah, no Colorado ou no México, nunca são financiados.
A Fundação Hammond sustenta apenas escavações em locais frios. Nós gostaríamos de saber por quê. Grant folheou os mapas rapidamente. Se era verdade que a fundação sustentava apenas escavações em locais frios, então isso era um comportamento estranho, porque alguns dos melhores pesquisadores estavam trabalhando em climas quentes. E há outros enigmas, disse Morris. Por exemplo, qual é a relação entre dinossauros e âmbar? Âmbar? Exato. É a resina amarela dura vinda da seiva seca de árvores. Eu sei o que é âmbar, disse Grant. Mas por que pergunta isso? Porque ao longo dos últimos 5 anos, Hammond tem adquirido quantidades imensas de âmbar da América, Europa e Ásia. Inclusive, muitas peças de joalheria com qualidade digna de museu. A fundação gastou 17 milhões de dólares em âmbar. Eles agora possuem a maior coleção particular desse material no mundo. Não entendo. Ninguém entende. Até onde podemos perceber, não faz nenhum sentido. Âmbar é facilmente sintetizado. Não tem valor comercial ou de defesa. Não existe motivo para acumulá-lo. Mas Hammond tem feito exatamente isso ao longo de muitos anos. Âmbar, disse Grant balançando a cabeça. E a ilha dele na Costa Rica? Prosseguiu Morris. 10 anos atrás, a Fundação Hammond alugou uma ilha do governo da Costa Rica, supostamente para montar uma reserva biológica. Não sei nada a respeito disso, disse Grant com uma expressão séria. Eu não consegui descobrir muito, continuou Morris. A ilha fica a 160 quilômetros da costa oeste. É muito inclemente e fica em uma área do oceano em que a combinação de vento e corrente a deixa quase que perpetuamente coberta em neblina. Chamam-na de Ilha das Nuvens, Isla Nublar. Pelo visto, os costarriquenhos ficaram pasmos que alguém a quisesse. Morris procurou por algo na maleta. O motivo para eu mencioná-la é que, de acordo com os registros, você recebeu honorários como consultor em relação a essa ilha. Recebi? Disse Grant. Morris passou uma folha de papel para Grant. Era uma cópia de um cheque emitido em março de 1984 pela Engine Inc. Farallon Road, Palo Alto, Califórnia, preenchida em nome de Alan Grant no total de $12 mil. Na borda de baixo, o cheque estava marcado como Serviços de Consultoria, Costa Rica, Hiperespaço Juvenil. Ah, é claro, disse Grant. Eu me lembro disso. Foi esquisito pra caramba, mas eu me lembro. E não tinha nada a ver com uma ilha.